Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Não há negros na Alemanha, se há, são estrangeiros. Foi vivenciando essa fala que Maya Angelou construiu sua identidade e história de vida. Uma poetisa, educadora, autora e ativista afro-alemã, que lutou pela integração e construção de uma cidadania para ela e para os negros e negras alemães. Pioneira nos estudos sobre a história e a cultura dos afro-alemães, lutou bravamente no movimento dos direitos civis e fez da sua poesia uma forma de resistência política e cultural, pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Vamos começar pensando em o que é cidadania e quais os requisitos necessários para que uma pessoa se considere pertencente a uma determinada nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo jurídico que uma pessoa tem com um determinado país. Por que eu sou brasileira? Porque eu nasci e fui registrada no Brasil. Mas além disso, eu fui criada aqui. Eu falo português brasileiro. Eu tenho traços culturais brasileiros. E dentro da minha nacionalidade, eu construo a minha identidade. A minha cidadania ela é indicada pelo meu registro de nascimento. Já a minha identidade é quem eu sou. E eu sou uma mulher negra, professora, que gosta de dançar, que gosta de viajar, que adora comer pão de queijo. Nacionalidade é uma coisa, identidade é outra. Uma pessoa pode ter nascido em um determinado país e ter sido criada em outro país. E aí, ela tem uma nacionalidade que pode ser diferente da identidade dela. O Stuart Hall, ele fala pra gente que a identidade não é fixa. Ela é moldada e transformada por fatores culturais, históricos, econômicos, sociais. Ele diz também que a identidade não é nem natural e muito menos biológica. Ela é construída através de representações e de discursos. E aí, meus anjinhos e minhas anjinhas, surge uma pergunta. Como uma mulher negra, nascida e criada na Alemanha, vai construir a sua identidade em uma Alemanha que não reconhece a existência de negros alemães? Meus amores e minhas amoras, existe na Alemanha uma identidade engessada e voltada para o passado, onde uma pessoa não branca, mas nascida na Alemanha e que partilha da língua e dos elementos culturais alemães, por conta da sua ancestralidade, da nacionalidade dos seus pais, não é permitido para ela ser reconhecida dentro dessa identidade nacional. Ela não é considerada alemã. Nascer na Alemanha não garante direitos iguais aos sujeitos não portadores da ancestralidade imaginada. A Mai nasceu em um país, que é a Alemanha, derrotado na Segunda Guerra Mundial, e que estava planejando construir o Muro de Berlim, um país dividido, fragmentado e disputando entre si qual narrativa seria a vitoriosa. Ela nasceu em 3 de maio de 1960. O Muro de Berlim ele foi construído na noite do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961. Ela era filha de um médico negro nascido em Gana, na África, e de uma mãe alemã. A mãe dela não queria criar uma filha negra dentro desse contexto. O pai tentou levar a menina para Gana, onde ele ia terminar os estudos dele, mas ela era uma cidadã alemã e não pôde deixar o país. E aí assim, como ela era uma menina negra, eles não queriam ela lá dentro, ela era um problema. Mas como ela tinha nascido na Alemanha, ela não podia escolher um outro país para fazer dele a sua morada. Meus amores e minhas amoras, a Alemanha colonizou vários países do continente africano. Foi considerado o 4º maior colonizador do mundo. Foi um período pequenininho, porque perdeu a Primeira Guerra e aí perdeu também as colônias. Mas sempre recebeu e continua a receber imigrantes de várias partes do mundo.
Bom, mas aí o que aconteceu com a menina? Ela foi dada para adoção. E quando ela tinha 1 ano e meio, foi adotada por um casal alemão. Ela foi registrada como Sylvia Brigitte Gertrude Opitz. Se é que está correta essa pronúncia, porque eu não sei muito bem pronunciar alemão. E ela foi criada junto com 4 filhos biológicos do casal. Na prática, foi assim, 4 crianças brancas e a filha adotiva negra. Desde muito pequenininha, ela já percebeu que ela era diferente. A cor da pele dela a tornava diferente das outras crianças. E ela teve muitas experiências racistas. Meus queridos e minhas queridas, é assim, A narrativa oficial sobre a identidade nacional alemã coloca negros e alemães como 2 características distintas e que se anulam. Ou se é negro, ou se é alemão. Uma vez negro, impossível ser alemão. E aí assim, se você é negro e nasceu na Alemanha, sua identidade estará sempre sendo questionada. E você ocupando o lugar de outro. E a identidade da Mai, ela foi construída neste entre-lugar. Um lugar onde 2 fronteiras culturais se encontram. O Silviano Santiago, ele fala pra gente que o entre-lugar, ele só vira um problema quando a gente tem uma estrutura de poder que empurra e pressiona para manter um grupo preso a um pertencimento que não faz sentido. A sociedade alemã, ela é marcada por embates raciais e étnicos e que se tornam mais evidentes para as etnias que sofrem com uma ideia idealizada de sociedade. Uma sociedade branca, onde o não branco é o outro. Ser diferente é ser inferior? E aí assim, a Mai, ela foi criada em Westfália, junto com os filhos biológicos. E ela disse que a infância dela foi muito infeliz, porque os pais adotivos eram rígidos e fisicamente abusivos. Ela frequentou a Escola Episcopal de Münster e depois a Faculdade para a Formação de Professores na mesma região. Pessoal, é assim, a cor da pele é um marcador suficiente para que afro-alemães sejam colocados como pessoas de identidade cultural africana. Trocando em miúdos, é assim, se você é negro, você é africano, você não pode ser alemão. E não é que é um convite para você conhecer sua origem, seus antepassados, não é assim. É o empurrar de uma identidade e de forma violenta. Você não é daqui, devia voltar para lá. O que está subentendido é: os negros, devido à nódoa invisível do sangue, serão sempre negros. Os judeus, devido ao sêmen de Abraão, serão sempre judeus. Não importam os passaportes que usem ou as línguas que falem ou que leiam. Mas, gente, a Mai não tinha escolha. Ela se forma em Münster e começa a estudar educação, concentrando-se em alemão e sociologia. Um pouco depois, começou a estudar também psicologia. E ela escreveu ensaios, poesias, artigos, mas a autoestima dela era muito baixa. Ela tinha uma ideia muito ruim dela mesma e era muito influenciada pelas opiniões negativas de todo mundo que estava ao redor dela, mesmo porque todos a olhavam e a tratavam como inferior. Como não ser afetado por isso? Ela se sentia inferior aos outros. E aí, quando ela estava na universidade, para se entender melhor e conhecer as origens dela, ela viajou para Israel, Quênia e Gana. Conheceu o pai biológico e adotou o sobrenome dele. Ela escreveu o seu trabalho de conclusão, que foi posteriormente lançado em um livro. É o primeiro estudo acadêmico da história afro-germânica e prova a existência de negros e negras na Alemanha desde a Idade Média. Desvela o passado colonial alemão e mostra também a realidade vivida pelos negros e pelas negras dentro do território alemão no período que o livro foi escrito. Ela se formou, mudou para Berlim e viveu nesta cidade até a morte dela.
Ai, gente, mas em Berlim ela conheceu uma galera, muitas manas. Mulheres negras que viviam uma realidade muito parecida com a dela. Gente, ela conheceu a Audre Lorde, uma cientista, ativista e poetisa afro-americana. Eu ainda preciso fazer um vídeo dessa mulher maravilhosa. E foi a Audre que encorajou a Mai a publicar a tese dela, que se tornou uma antologia. Um livro por meio de ensaios, poemas e histórias. Diversas mulheres negras descrevem suas próprias experiências. Ela foi a primeira pessoa a escrever o termo afro-alemão, e isso em 1986. Meus queridos e minhas queridas, a identidade negra, como todas as identidades, ela é relacional. Branco e negro existem em relação um ao outro. E aí, as diferenças, elas são criadas e utilizadas conforme hierarquias de poder. E isso, dentro de um contexto histórico, é um processo em andamento. E aí, assim, ser visto como alemão é mais do que ter uma cidadania, um passaporte ou uma certidão de nascimento. Ser alemão é um círculo íntimo. E só é possível para os que não possuem histórico de imigração, são da religião cristã e são brancos. E aí, meus amores e minhas amoras, a poesia de Mai Ain nos possibilita perceber a diáspora negra na Alemanha. E não apenas sob a perspectiva da raça, mas a partir de trajetórias históricas e culturais que se modificam. E aí, em 1987, ela começou a estudar fonoaudiologia e mostrou o racismo oculto na língua alemã. Racismo e sexismo tornaram-se parte integrante dos estudos dela. Depois de formada, ela trabalhou como fonoaudióloga e palestrante autônoma. Participou de inúmeras conferências e reuniões nacionais e internacionais. E uma das mais impactantes foi a que ela fez em Londres. E lá ela falou que a língua deveria ser utilizada para promover a união dos povos e a transformação social. E a fala impactante que ela tinha estava fazendo um super sucesso, mas ela vivia sob estresse emocional. Foi internada em uma clínica psiquiátrica e também foi diagnosticada com esclerose múltipla, isso em 1996. Gente, ela tinha pensamentos suicidas desde muito criancinha. E aí, em 9 de agosto de 1996, ela decidiu tirar a própria vida pulando do 14º andar de um edifício em Berlim. A queda foi fatal. E aí, eu volto à pergunta que eu fiz no início. Ser diferente é ser inferior? Que cor são seus olhos? Se seus olhos são verdes, você é branco. Se você é branco, você é europeu. Se você tem olho verde e pele escura, você é superior pelo seu olho e inferior pela cor da sua pele. Ain, através dos seus poemas, demonstra o quão racista é o senso comum. A pluralidade de identidades é que dá a beleza do nosso existir. E essa pluralidade, esse ser diferente, não pode ser categorizado entre inferior e superior. Nossas vidas serão mais leves quando não tivermos que explicar exausta e repetidamente nossa existência. Mas nem a morte silenciou a voz de Mai Ain. Um ano depois que ela morreu, uma editora de Berlim publicou a segunda coletânea de poemas dela, publicou ensaios, entrevistas e fotos. E com isso, temos um resgate cognitivo e ontológico de negros e negras em diáspora, na Alemanha e fora dela. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem. Cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!